Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 8 horas e 55 minutos. Nós vimos nesse último final de semana o prefeito de Maceió cancelar as festas de final de ano públicas que seriam realizadas pela prefeitura aqui na nossa capital. Outros municípios do estado também adotaram a mesma medida, além de diversas outras cidades do país inteiro. Tudo isso como uma medida de conter o avanço da pandemia do coronavírus, né? Essa nova variante Ômicron que está aí já se espalhando pelo mundo afora, né? E como uma das atitudes, das ações também para brecar esse avanço da pandemia, vem também o tão falado passaporte da vacina, que já tem sido exigido em alguns eventos fechados, né? A gente vai conversar sobre essas questões nesse momento, perdão, com o advogado Otoniel Pinheiro, ele que é especialista em direito constitucional e vai explicar para a gente o que pode de fato e o que não pode. Será que essa questão de pedir passaporte da vacina e de cancelar festas públicas e eventos privados também fere a Constituição Federal? Vamos saber disso agora. Nesse momento, Otoniel, bom dia para você, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao TV Mar News. Vamos primeiro iniciar falando sobre essa questão do cancelamento das festas, né? A Justiça pode, de fato, deliberar sobre cancelamento de festas públicas ou privadas numa situação como essa? Bom dia. Bom dia, saudações, Orlane, saudações aos amigos telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês para dialogar a respeito de um assunto tão polêmico e tão aí em discussão na sociedade brasileira, mundial e na sociedade alagoana. A questão da realização das festas de Réveillon, né, de Carnaval, se vai cancelar ou não, fica a critério da autoridade municipal, né, se vai ou não realizar essas festas públicas. E sempre a gente, né, no direito, há determinadas situações em que nós vamos nos socorrer a técnicos, as pessoas que entendem do assunto. Porque nós, da área jurídica, e principalmente políticos, né, eles não são aptos e preparados para averiguar se há condições ou não de realizar Réveillon e Carnaval. Razão pela qual o ideal seria escutar técnicos, pessoas que vivenciaram a questão da pandemia e estão vivenciando, monitorando a circulação do vírus. E essas pessoas que têm a legitimidade pública adequada para dizer se tem ou não condições de realizar o Réveillon, se tem ou não condições de realizar o Carnaval. E hoje o que se tem é que essas autoridades no assunto, pessoal da área de saúde, está estabelecendo o que é adequado, o que é prudente não realizar o Réveillon e não realizar o Carnaval. Razão pela qual essas autoridades públicas estão cancelando, né? Houve uma orientação da AMA e do Ministério Público do Estado de Alagoas no sentido de cancelar esses eventos, né? E se a Justiça pode ou não intervir em determinados municípios alagoanos que mantiveram essas festas. Pois é, a gente viu aqui, por exemplo, no município de Maceió, que houve uma concordância entre o Ministério Público, a AMA e a Prefeitura de Maceió. Mas e se em algum município, de repente, não há essa concordância? A Justiça pode deliberar, ainda que o município, o gestor do município não concorde com essa decisão? Existe um princípio constitucional chamado princípio de livre acesso ao judiciário, né? O judiciário ele pode averiguar todas as questões da sociedade e, obviamente, pode ou não determinar o cancelamento de festas em alguns municípios. Agora, seria razoável que o judiciário ele se baseasse em estudos técnicos. Será que naquele município do interior do estado é adequada ou não a realização do evento? E aí que, diante desse parecer técnico, escutando especialistas, é que o judiciário pode ou não determinar o cancelamento do Réveillon nesses municípios que ainda insistem em manter as festas. Pois é, o mesmo ocorre também para eventos privados, porque a gente falou sobre eventos públicos, mas o mesmo ocorre também para eventos privados? Isso, o mesmo ocorre para a questão de eventos privados. O judiciário pode sim determinar a suspensão caso se constate um perigo para a saúde e para a vida das pessoas.
Agora vamos falar sobre o tão falado, já tão conhecido passaporte da vacina, né? Muita gente tem questionado essa situação, porque o pessoal diz, eu tenho direito sobre o meu corpo de decidir se eu quero ou não me vacinar. É constitucional exigir, então, o passaporte da vacina para que essa pessoa possa circular em eventos fechados, enfim, ou para que essa pessoa, de repente, possa até entrar no nosso país? Pois então, um assunto pertinente e um assunto polêmico, um assunto que está na crista da onda, aí a questão do passaporte da vacina. E o que é esse passaporte da vacina? É exigir o comprovante de vacinação para os indivíduos para ingressar em determinados locais, não somente em eventos, mas em espaços públicos e em espaços privados, como bares, restaurantes, teatros e cinemas. A questão é que muita gente está alegando que eu tenho a liberdade, eu tenho o direito de liberdade e, por isso, não posso ser obrigado a tomar vacina e não posso sofrer punição em relação a isso. Esse raciocínio é equivocado, Orlane e caro telespectador. Por que é equivocado? As nossas liberdades, elas não são absolutas, né? O Norberto Bobbio, um jurista italiano, ele trata muito bem do assunto e chega a prescrever que as liberdades, né? Ou melhor dizendo, não existem direitos absolutos. Os únicos direitos absolutos que Norberto Bobbio ele menciona é o direito de não ser torturado e o direito a não ser escravizado. Olha só que interessante. Mas as outras liberdades, elas podem ser tolhidas, podem ser restringidas em nome do bem comum. Porque na filosofia a gente diz que as nossas liberdades, elas vão até onde começam os direitos das outras pessoas. Então, ok, né? O indivíduo que não quer se vacinar, ele pode estar violando o direito à saúde de outras pessoas? Claro que pode. Você imagine, caro telespectador, se metade da população, ou mais do que isso, resolver exercer essa liberdade de não ser vacinado. O que é que fatalmente vai acontecer? O vírus não irá embora e mais pessoas irão morrer. Ou seja, pessoas serão prejudicadas por um exercício equivocado dessa liberdade. É por isso que o Supremo Tribunal Federal já fechou questão de que pode haver restrições de direitos em cima daqueles indivíduos que não queiram se vacinar. E essa questão de ser submetido à obrigação a todos os impostos, nós já convivemos com ela. Como, por exemplo, todos são obrigados a votar. Se não votar, paga a multa, e se não pagar a multa, perde o título de eleitor, né? O indivíduo do sexo masculino é obrigado a se alistar no serviço militar. Se não, não tem um certificado de reservista e sofre as consequências por isso. Então, ele é obrigado a fazer isso. Vocês imaginem no caso da vacina, que não se vacinando, você prejudica outras pessoas, que é diferente da questão da votação e da questão do alistamento militar, que não está prejudicando ninguém. Então, a partir do momento em que um determinado grupo de indivíduos se recusa a ser submetido à vacinação, ele está prejudicando as outras pessoas, a coletividade, colocando em risco a vida de outras pessoas. É por isso que o Supremo Tribunal Federal já fechou questão que o passaporte da vacina, ela é, sim, constitucional e, por que não dizer, ele é um incentivo para que outras pessoas tomem a vacina. Então, a questão, tudo, no fundo, passa pelo exercício desse direito e passa também pela conscientização das pessoas. Porque a vacinação, hoje, é a única solução para se combater essa terrível fase que nós estamos vivenciando atualmente. Pois é, né? E a gente vê também essas questões, essa obrigatoriedade da vacinação em casos também trabalhistas. É direito da empresa pedir, exigir do funcionário também? Eu sei que não é a tua seara, a gente já entra na seara trabalhista, Isso mas não. enfim, é direito da empresa também exigir que o funcionário esteja vacinado para continuar trabalhando? Não é uma seara trabalhista, mas é uma seara constitucional. Exatamente. Inclusive, a Justiça do Trabalho, ela já validou essas demissões. Uma vez que o indivíduo, né, que não queira se vacinar, ele está ali colocando em risco a vida e a saúde dos demais funcionários e do funcionamento da própria empresa. Razão pela qual a própria Justiça do Trabalho, ela já permite essa demissão para os indivíduos que não estão vacinados, que se recusam à vacinação.
Mas é claro, isso é bom deixar bem claro para o telespectador da TV Mar, né, que merece esse esclarecimento. Existem situações isoladíssimas, que o indivíduo, né, que eu escuto relatos aí, que o indivíduo não pode tomar a vacina, né, em relação a risco da sua própria saúde. Né? E aí você tem que ter um parecer médico, você tem que ter a justificativa, você tem que ter a razoabilidade. Mas na imensa maioria dos casos, onde nós observamos que a recusa da vacina seja só por critérios políticos e por critérios de decisão pessoal, aí sim, meu amigo, minha amiga, a restrição, a locomoção em determinados locais é constitucional e você vai ser, sim, impedido de adentrar a determinados locais, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, repito, já validou a questão do passaporte da vacina, inclusive em nosso país, né? Eu escutei hoje uma matéria, eu li, né? Uma matéria na Folha de São Paulo, que o Brasil já pode se tornar um destino preferencial aos indivíduos que estão se recusando a tomar a vacina, porque não está se cobrando nos aeroportos a questão do passaporte da vacina, que era uma situação que o governo já deveria estar atento, preocupado em relação a proteger a saúde dos brasileiros. Pois é um problema muito grande, foge da nossa... das nossas mãos, né? Quando a gente vê que quanto mais gente, é sempre aquela matemática, quanto mais o vírus circula, mais há a possibilidade de surgirem novas variantes e a gente demora ainda mais para sair dessa situação. Vamos acabar com ela de uma vez por todas, né? Lembrando sempre que o bem comum prevalece sobre o bem individual. Isso é da nossa sábia Constituição que está aí valendo até hoje, graças a Deus. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outro momento. Eu que agradeço, tudo de bom. E a gente agora vai chamando uma matéria para vocês aí que estão nos assistindo sobre uma excelente oportunidade para você que aguardava tirar a tua CNH social. Chegou a tua hora e a gente vai mostrar agora na matéria de Fernando Palmeira. A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, está abrindo nesta segunda-feira a oportunidade para aqueles que querem ter a sua carteira nacional de habilitação. É profissionalizante, sim, é uma oportunidade para o mercado de trabalho e muitas vezes a pessoa, aquele interessado, não tem as condições econômicas. Daí a sensibilidade da municipalidade em Maceió para essa grande oportunidade. Vamos falar com o secretário de Assistência Social, Carlos Jorge, que nos fala sobre como proceder nessas inscrições e ter acesso a esse documento tão importante. Primeiro, é uma grande inovação, né? A gente fica muito grato aqui. A Prefeitura de Maceió, mais uma vez, com grandes programas para poder atender principalmente aos que mais precisam. Então, a CNH Social é um programa de extrema inclusão social, né? Mas qual o objetivo, além da CNH? Também da qualificação profissional. Esse jovem recebe ali um momento de qualificação, né, em direção defensiva, oportunidade de mundo de trabalho dentro da área de logística, enfim. E na ocasião, recebe também a oportunidade de receber aí a sua CNH. Inicialmente estão sendo ofertadas 350 vagas para a aquisição da CNH. Sim, 350 vagas, mas já temos aí, ó, mais investimentos aí para o próximo ano também. Vamos quadruplicar, quase que dobrar o número aí de CNH para o próximo ano. Mas esse ano começamos com 350 aí. E eu queria só colocar os pré-requisitos, que tem muita dúvida, né, de algumas pessoas aqui. Então, aproveitar a audiência aqui para dizer que você que tem mais de 18 anos de idade, está inscrito no cadastro único, renda per capita de meio salário mínimo, tem o NIS, saber ler e escrever, possui RG, comprovante de residência e CPF válido e não ter pendência judicial, você pode sim participar aqui da CNH Social, toda inscrição online. As inscrições acontecem entre os dias 6, 7 e 8 de dezembro, através do endereço eletrônico. É bom a gente passar também para os interessados, porque, afinal de contas, ter essa CNH é de muita importância, principalmente para quem quiser trabalhar. Isso, então dos dias 6 a 8, você pode fazer a inscrição online pelo site www.cnhsocial.com.br
www.semas.maceió.al.gov.br e lá vai ter todos os links, né, para você colocar sua documentação e todas as suas informações lá. Vou repetir aqui, ó, www.cnhsocial.semas.maceió.al.gov.br. Faz a tua inscrição, uma chance imperdível. Depois da inscrição, aqueles que vão ser selecionados deverão comparecer à sede do Cadastro Único de 13 a 23 desse mês de dezembro. Isso, então a gente está recebendo agora todas as inscrições online, vamos validar as documentações tudo certinho e entre esse período aí a gente vai fazer a convocação de todo mundo que aprovou para receber aí a sua CNH ou A ou B para poder fazer uma grande diferença no mercado de trabalho. Se quiser esclarecer ainda mais a documentação, os documentos necessários e os endereços, é importante, desde a inscrição até participar definitivamente do cadastro. Isso, então a gente aqui reforça, né? Toda a documentação, entra lá no link de inscrição e deixa lá a sua documentação. Nesse momento de tanta dificuldade econômica e de oportunidades raras, mas o ruim, o pior é não ter, principalmente, um documento tão importante, tão essencial, que é a Carteira Nacional de Habilitação para oportunidades de trabalho, principalmente para aqueles que vão se habilitar com carteiras profissionais de habilitação. Esse é um detalhe importante, essa grande oportunidade que a Prefeitura Municipal de Maceió dá a toda a comunidade, principalmente aqueles que são mais necessitados. Com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira, aqui da Secretaria Municipal de Assistência Social para a TV Mar, da organização Arnoldo de Melo, canal 525 NET. Claro. Coisa boa, né, gente? Excelente oportunidade, então não dá para perder. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouco com mais informações.